Como desenvolver uma mentalidade de riqueza? Antes que qualquer problema financeiro apareça no mundo externo, existe um bloqueio silencioso acontecendo dentro da mente. A verdadeira pobreza começa muito antes da falta de dinheiro. Ela nasce quando a pessoa aprende a sobreviver, mas nunca a prosperar. Quando ela assume como verdade pensamentos que limitam seu valor, sua visão e sua capacidade de agir. Esse é o problema que quase ninguém enxerga. A mente cria tetos invisíveis, construídos ao longo dos anos por repetição, medo, experiências negativas e crenças herdadas. Tetos que dizem o que você pode ou não pode ter, o que é possível ou impossível, o que é merecido ou proibido. E é dentro desses limites silenciosos que a vida inteira se desenrola. A imagem é clara. Você não está preso ao mundo. Está preso ao teto que sua própria mente construiu para te proteger, mas que acabou te aprisionando. Hoje, você vai aprender a expandir esse teto, a romper códigos internos que bloqueiam sua prosperidade e a instalar uma mentalidade capaz de enxergar oportunidades, sustentar crescimento e criar riqueza com propósito. A transformação não começa quando o dinheiro chega, mas quando sua mente se torna capaz de recebê-lo. Antes de falar sobre como criar riqueza, você precisa entender quem realmente está tomando decisões dentro de você. Não é a versão consciente que sonha alto. É o modelo mental inconsciente que foi formado muito antes de você ter clareza sobre dinheiro. Cada pessoa carrega um código interno que define como reage ao risco, como interpreta oportunidades, quanto acredita merecer e até onde consegue crescer sem se autossabotar. Esse código não foi escolhido, ele foi aprendido. A família moldou, a cultura reforçou, a escola consolidou e as experiências registraram cada emoção relacionada a prosperar ou perder. Por isso, algumas pessoas avançam, enquanto outras travam diante das mesmas circunstâncias. Não é sobre capacidade, é sobre programação. O ponto crucial é que você não toma decisões financeiras de forma racional. Você apenas executa o código que já está instalado. Cada escolha, desde a forma como você gasta até o quanto investe em si mesmo, segue a lógica de um modelo mental que opera no automático. A visão estoica ilumina esse processo. O que guia sua ação não é o mundo externo, mas o julgamento interno que você faz sobre ele. Quando você identifica seu mapa interno, percebe que muitos limites nunca foram seus, apenas herdados. E a partir desse reconhecimento, você finalmente pode substituí-los. Antes de qualquer mudança externa acontecer, a mente precisa atualizar a forma como enxerga a si mesma. A maioria das pessoas tenta enriquecer carregando uma identidade que foi construída para sobreviver, não para prosperar. Elas desejam uma vida maior, mas continuam se vendo pequenas. Querem estabilidade, mas ainda se percebem frágeis. Buscam abundância, mas se enxergam como alguém que faz o que dá. A mente protege a identidade antiga, mesmo quando ela produz escassez. Porque para o cérebro, segurança é mais importante do que evolução. Ele prefere repetir padrões conhecidos do que arriscar uma versão nova de você. É por isso que muitos têm medo de crescer sem perceber. Crescer significa abandonar a identidade que sustentaram por anos. A virada acontece quando você entende que só busca aquilo que acredita ser capaz de sustentar. Se você se enxerga como alguém limitado, vai agir de forma limitada. Se acredita que não merece mais, vai rejeitar oportunidades sem perceber. Prosperidade começa quando você atualiza a versão interna que está guiando sua vida. A visão estoica reforça essa verdade simples e profunda. A forma como você se vê molda o destino que constrói.
Quando você decide se ver como alguém capaz, constante e merecedor, suas ações mudam, seus limites se expandem e a vida começa a responder de outra forma. A maioria acredita que riqueza depende de estratégias, números e oportunidades, mas ignora o fator que derruba resultados muito antes deles aparecerem: emoções descontroladas. Impulsividade faz você gastar sem pensar. Ansiedade faz você desistir cedo demais. Culpa faz você rejeitar oportunidades que poderiam transformar sua vida. Medo faz você trabalhar dobrado, mas avançar metade. Se a mente vive em estado de tempestade, a prosperidade nunca encontra terreno firme para crescer. Toda decisão financeira nasce de um estado emocional. E esse estado determina se você avança, se estagna ou se sabota. Desenvolver uma mentalidade de riqueza exige serenidade. Não uma serenidade ingênua, mas aquela força tranquila que surge quando você sabe que suas ações são guiadas por clareza e não por impulsos. A visão estoica deixa isso evidente. Quem domina a si mesmo, domina seu destino financeiro. Quando você ganha estabilidade emocional, suas decisões se tornam estratégicas, sua disciplina aumenta, sua visão se amplia e suas oportunidades se multiplicam. O dinheiro deixa de ser um gatilho emocional e passa a ser uma ferramenta. O ponto central é simples: onde há caos interno, há instabilidade externa. Mas onde há serenidade interna, toda a construção se sustenta. Prosperidade não floresce no campo da ansiedade, mas no solo firme de uma mente tranquila. A mente condicionada à escassez enxerga risco onde há possibilidade, problema onde há crescimento e ameaça onde existe oportunidade. Isso não acontece por falta de inteligência, mas por hábito. A maioria foi treinada a procurar o que pode dar errado, a evitar o incerto e a recuar sempre que algo exige expansão. Esse filtro mental cria um mundo reduzido, estreito e repetitivo. Para desenvolver uma mentalidade de riqueza, é preciso ajustar o foco. O cérebro só reconhece aquilo que está preparado para perceber. Quando você começa a treinar sua atenção para enxergar caminhos, soluções e formas de avançar, sua relação com o mundo muda completamente. Oportunidades que sempre existiram, mas eram invisíveis, finalmente se tornam visíveis. O princípio estoico ilumina esse ponto. O mundo externo é interpretado pelo estado interno. Uma mente travada vê portas fechadas. Uma mente em expansão vê possibilidades. Treinar o filtro da abundância significa cultivar a habilidade de perguntar como isso pode funcionar, em vez de por que isso não vai dar certo. Significa abrir espaço mental para ideias que antes pareciam distantes demais. Abundância é, antes de tudo, uma capacidade perceptiva. Quando a percepção muda, o caminho muda. E quando o caminho muda, sua vida financeira segue na mesma direção. Conhecimento sozinho jamais construiu riqueza. Se fosse assim, as pessoas mais prósperas seriam aquelas que mais estudam e não aquelas que mais aplicam. O que separa quem cresce de quem apenas planeja é simples: ação consistente. Uma mentalidade de riqueza não se forma acumulando informações, mas transformando intenções em movimento real. Ação inteligente não é agir muito, é agir com clareza, é saber exatamente qual é o próximo passo e executá-lo mesmo quando a motivação não aparece. A mente condicionada à escassez sempre espera o momento perfeito, a oportunidade ideal, o sinal definitivo. A mente rica entende que perfeição não chega, mas o progresso chega quando você constrói. O princípio estoico reforça esse ponto com precisão. Não importa quantos planos você tem, importa o que você faz todos os dias. Intenção sem ação
é só um desejo. Ação sem propósito é desperdício. Mas intenção clara, somada a passos simples e repetidos, cria resultados inevitáveis. Quem age, prospera. Quem espera, se enfraquece. Quem acumula conhecimento sem prática, alimenta apenas vaidade intelectual. O mundo financeiro recompensa quem se move com propósito. Recompensa quem constrói mesmo devagar. Recompensa quem age mais do que fala. Quando você domina o sistema da ação inteligente, sua mente deixa de viver no território das ideias e começa a construir realidade. Grande parte da mentalidade financeira que carregamos não nasceu dentro de nós. Foi herdada. Medos que não são seus. Limitações que não são suas. Narrativas que se repetem há gerações. Frases como dinheiro é perigoso, quem enriquece muda para pior. Isso não é para gente como nós. Moldam percepções sem que você perceba. E mesmo quando você deseja crescer, esses ecos antigos puxam você de volta para o mesmo lugar. A mente humana absorve crenças do ambiente com facilidade, especialmente crenças carregadas de emoção. Família, amigos, colegas, redes sociais, todos contribuem para formar um campo mental de escassez ou abundância. O problema é que a maioria vive imersa em ambientes que reforçam medo, insegurança e limitação. Desenvolver uma mentalidade de riqueza exige aprender a romper essa herança invisível. Não se trata de rejeitar pessoas, mas de filtrar influências, de perceber que você não precisa carregar a mentalidade que recebeu. Você pode construir a sua. O princípio estoico ajuda nesse rompimento. Você não é obrigado a absorver o que não serve. Você é livre para escolher o que entra na sua mente e o que permanece fora. Quando entende isso, você deixa de ser reflexo do ambiente e se torna criador do próprio pensamento. A verdadeira liberdade financeira começa quando você interrompe a transmissão automática da escassez coletiva e decide pensar por si mesmo. Existe um ponto de virada silencioso na vida de quem prospera. A percepção de que esperar condições ideais é o caminho mais rápido para permanecer no mesmo lugar. A maioria passa anos aguardando o momento certo, o dinheiro certo, a motivação certa, a oportunidade perfeita. Mas a mente rica opera em outra lógica. Ela não aguarda que o mundo se alinhe. Ela se alinha internamente para agir e então o mundo responde. O estado de expansão é essa postura mental que antecede todas as transformações externas. É a decisão de crescer por dentro antes que qualquer evidência externa apareça. Quando você entra nesse estado, sua postura muda. Você para de pedir permissão, para de buscar sinal, para de medir cada passo pelo medo. Você cria movimentos que constroem espaço para novas possibilidades surgirem. A visão estoica reforça esse ponto. Prosperidade nasce quando você se concentra no que depende exclusivamente de você. Enquanto outros se retraem diante da incerteza, a mente rica avança em direção ao que pode construir. Ela aprende, ajusta, experimenta, amplia. Não porque o cenário é favorável, mas porque ela decidiu ser maior do que o cenário. Quando você cresce internamente, a vida se reorganiza ao redor dessa nova versão. Oportunidades que antes não existiam passam a existir porque agora você é capaz de percebê-las, criá-las e sustentá-las. A mente rica não espera, ela expande. Toda transformação financeira começa no mesmo ponto. Um pensamento que você não está mais disposto a carregar. Pode ser o medo de crescer, a crença de que não merece, o hábito de se enxergar pequeno, o condicionamento de repetir a história da sua família.
A virada acontece quando você reconhece que esses pensamentos não são verdades, mas escolhas que foram mantidas por tanto tempo que pareciam inquestionáveis. Quando você decide não aceitá-los mais, algo profundo muda. A mente cria novas possibilidades, o corpo reage com mais coragem, suas decisões ganham intencionalidade. Você deixa de viver no piloto automático e passa a se mover com propósito. O mundo externo continua o mesmo, mas você não. E essa mudança interna reorganiza tudo ao seu redor. Riqueza não é um destino reservado aos poucos. É um estado mental construído pelos que escolhem crescer, mesmo quando o medo tenta manter tudo como está. A visão estoica confirma isso. Quem domina a si mesmo já possui o fundamento mais poderoso da prosperidade. Sua próxima versão já está pronta. Falta apenas a sua permissão para existir. E quando você permitir, sua vida financeira começará a refletir a força que sempre esteve dentro de você, esperando para ser ativada. Se este vídeo trouxe clareza para a sua jornada rumo a uma mentalidade de riqueza, deixe seu like para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas que precisam romper padrões internos. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo reflexões profundas que fortalecem sua disciplina, sua visão e sua prosperidade. Compartilhe este vídeo com alguém que ainda carrega crenças antigas sobre dinheiro e merece enxergar um caminho mais consciente. A mentalidade de riqueza cresce quando você espalha luz, não quando guarda só para si.